Olá, que bom estar com você de novo aqui, sem até a gente conversar um pouquinho, né? Eu tenho um assunto que eu acho que vai te interessar, eu quero falar um pouquinho sobre relacionamento com os filhos, como é que a gente pode manter uma boa relação com os filhos apesar do tempo reduzido que a gente tem. Na verdade, eu quero trabalhar isso aqui olhando dois aspectos, né? Sobre a questão do tempo reduzido, né, de ser isso fato, e outra questão de como a gente usar melhor o tempo, né, de forma produtiva, tá bom? Essa questão dessa batida que a gente vive hoje, pensa se não é assim, tá? Todo mundo fala assim, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. É assim? Dá tempo para nada, né? Isso não é necessariamente verdade. Eu lembro que uma época eu trabalhei no Banco do Brasil, né, um tempo atrás, foi o início da minha vida profissional, e eu tinha uma colega lá, que na época era minha colega, depois me tornou minha chefe, tudo e tal, mas na época ela era minha colega, e ela tinha uma característica interessante. Uma vez por ano, nas férias, ela passava um ano viajando, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, o mês inteiro viajando. E um dia eu falei, ô Luísa, minha filha, como é que você faz um negócio desse? Você ganha o mesmo que eu, né? Como é que você consegue passar um ano na Europa com esse salário que a gente ganha, né? E ela, porque não dava, eu mal podia ir para Guarapari, né? Aqui pertinho, 50 quilômetros, tá? Aí ela falou, Deslandes, esta é a prioridade da minha vida. Então, dá. Era a prioridade. Claro que ela tinha algumas situações, né, que não eram como a minha, ela morava com os pais e tal, várias questões assim. Mas aquilo era muito importante para ela. Por ser muito importante, ela conseguia fazer o que ninguém consegue, né? Que é passar um ano por mês na Europa como funcionário comum, né? Lá do Banco do Brasil, sem comissionamento nem nada. Todo ano, né? Então, na questão, a gente às vezes acha que algumas coisas não podem ser realizadas, mas porque talvez não estejamos colocando a prioridade adequada a essa questão. Tá? Eu sei que a vida está corrida, eu sei que a gente tem uma crença de muitas necessidades, outra questão que eu não gosto muito desse trem de tem que fazer, né? Eu tenho que fazer, fazer tais cursos, eu tenho que estar ativo assim, em tal rede social. Esse negócio de tem é um negócio que não bate muito comigo não, eu queria te propor uma reflexão sobre isso. Tem mesmo? Você tem que fazer isso, você tem que, né, ter essa atividade na rede social. Não sei se é teu caso, talvez nem seja isso. Mas a primeira questão que eu gostaria que você pensasse é isso, essa questão se essa falta de tempo é real, tá? Ou se talvez está faltando uma certa prioridade. Porque para quem é pai, gente, especialmente quando as crianças são pequenas, a gente pode considerar uma faixa etária aí, se eu for olhar em termos de psicanálise, eu vou dizer que até os 6 anos, 7 anos é a fase principal, quando as estruturas se formam. Se eu for analisar em termos de formação lá de sinapse, eu vou dizer que é dos 3 aos 13, que é o que eu trato no e-book. Tem um link do e-book aqui embaixo que eu falo sobre a construção dos talentos, né? Que são construções sinápticas dos 3 aos 13. Então, essa fase, vamos colocar aí juntando os dois, né? Que nessa fase da criança até os 13 anos, pelo menos, é muito importante a sua atenção. Inclusive porque a partir dos 13 anos a criança vai definir, ou o jovem, né, vai definir a identidade. E ela vai definir a identidade meio que como um espelho, né, com um espelho que pode ou não ser os pais. Se a relação com os pais não for boa, ela vai buscar um modelo fora de casa, que pode ser um ator famoso, pode ser um jogador de futebol, não sei se é menino, né, às vezes, que gosta de futebol, ou pode ser o cara, o chefe da boca, não sei, entendeu? O modelo fica fora. Então, por isso que a relação com os pais precisa ser, eu não gosto da palavra precisa, mas aqui precisa, tá? Ser boa para que o modelo do menino seja o pai, para que o modelo da menina seja a mãe, né? Tem até a questão que eu não vou entrar no mérito aqui agora, no movimento do Édipo, tá? Outro dia, acho que, se vocês quiserem, fala aqui embaixo, quero, que eu vou fazer uma consideração a respeito do complexo de Édipo, né? Que é a base da psicanálise, teoricamente, vamos dizer assim, nesse movimento da menina e do menino e na relação dela com o pai e com a mãe, tá bom? Mas não é o assunto aqui. Hoje nós estamos falando de tempo, né? Então, a primeira questão para você analisar se é real, tá? Se você realmente não tem tempo, ou seja, se você não está correndo porque você está acreditando. Crença é um negócio poderoso, tá, gente? Para o bem e para o mal.
Então, às vezes a gente acredita que não tem tempo, a gente acredita que não, né? Agora eu entendo, por exemplo, a mãe não fica em casa, trabalha fora. Tá, tem menos tempo que se ficasse em casa. Então, realmente, nesse sentido, não tem tempo. É o mesmo que está em casa, mas tem que trabalhar também. Tem menos tempo. Então, mas essa aí eu entendo, tranquilo. Mas estou dizendo assim, no tempo que tem algumas crenças de que precisa usar de certa forma esse tempo, que eu volto lá na Luísa, será que está priorizando aquilo que é mais importante em certo tempo? Você não vai precisar dedicar a tua atenção completa ao teu filho, ou muito dedicado ao teu filho a vida toda, né? Mas tem fases da vida que isso é muito importante, né? Eu diria que para a mãe, especialmente até os 2 anos, aí tem a entrada do pai, aí vem a fase do pai, entende? Se quer produzir um resultado que vai dar menos dor de cabeça no futuro, precisa investir tempo nessas fases. Psicologicamente aí até os 6, né? Cognitivamente até os 13, mas a ideia é essa aí, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Outra parte é que quando você dedica o tempo à criança, hoje eu estava conversando com uma pessoa, falando da importância, Baden-Powell, né, o fundador do movimento escoteiro, eu não sei se você sabe, mas eu sou chefe escoteiro também, né? Que é uma coisa que eu curto muito, não sei se você já ouviu falar um pouco do movimento escoteiro, uma coisa muito legal, uma proposta de desenvolvimento, né, de jovens. Mas o fundador do escotismo, que eu queria mencionar isso, Baden-Powell, ele dizia para escutar o jovem, né? Então, estreitar a comunicação com teu filho, com tua filha, é muito importante, porque às vezes você vai, é aquele negócio, né? A gente quer dar ao outro aquilo que a gente considera o melhor, e às vezes o que você considera o melhor não é o que teu filho considera o melhor. Então, se você quer dar um tempo de qualidade, que é a minha proposta para o teu filho, ou escuta a criança ou o jovem, vê o que ele quer fazer. Porque às vezes aquilo que você imagina que é o melhor que você pode fazer por ele, não necessariamente é o que ele acha. Tá? Às vezes você acha que eu vi outro dia uma citação, acho que numa revista da igreja, inclusive, de uma criança que o pai perguntou, vem cá, desse passeio, isso era um passeio assim fantástico, né? Num lugar, sei lá, um parque lá, caro e tudo, investimento, né? E perguntou, o que você mais gostou desse passeio que a gente fez aí de não sei quantos dias? E o menino falou, aquele dia que a gente deitou na grama e ficou olhando as estrelas e conversando. Tá? Então, às vezes, aquilo que você acha que é o melhor que você pode proporcionar, pensando nessa questão de manter essa proximidade com o teu filho, né? Atendendo a ele nessa situação de correria, te sugiro escutar. Olha, eu tenho um tempo assim, né, que eu quero ficar contigo. O que você acha que a gente pode fazer? O que nós poderíamos... Então essa aí é uma sugestão que eu te dou, que você escute o jovem, como dizia Baden-Powell, né? Que você possa saber aquilo que ele pensa a respeito do tempo de qualidade que você vai dar para ele. E a proximidade, né, que é a proposta aqui, o tema... Gente, o sentimento de proximidade não necessita ser físico, né? A criança sente que você está atento a ela quando você tem ela como algo de valor para você. Então, não importa onde você está, se está no trabalho, claro que não vai poder ficar mandando mensagem, alguma coisa assim, mas que existe um sentimento seu para com ele, que ele possa saber disso. Que ele possa, por exemplo, que se você faz uma coisa e lembra dele, né? Esse relacionamento conjugal bate muito nisso aí, né? Que o cônjuge gosta muito de ser lembrado. Então a criança quer ser lembrada e ele vai entender que tem um tempo que você precisa trabalhar, mas quando você está com ele, né? Que você tem prazer em estar com ele. Eu lembro quando eu recebi um chamado de liderança na igreja, uma certa época, o líder que me chamou me disse o seguinte: nunca permita, eu tinha um grupo muito grande que eu cuidava, tá? Permita que uma pessoa imagine que você não tem tempo para ela. Olha que interessante. Então, se seu filho souber que ele é importante e que na hora que ele precisa de você, porque a gente às vezes fala isso, mas não faz, tá? Quando o menino levanta uma questão, você, não tem tempo, tô saindo, não sei o quê, né? Então, que ele saiba, filho, papai ou mamãe precisa agora sair e resolver isso. Agora, é importante que você vai me falar, eu quero te ouvir e daqui à noite, entendeu? Você reconhece a necessidade da criança e dá a ele o tempo de qualidade, tá? Para ele tratar das questões que ele precisa, o que ele acredita que ele precisa. Isso vai te manter próximo do teu filho. Se ele tiver esse sentimento que ele pode contar contigo,
tá? Mesmo que você não esteja o tempo todo próximo, que é uma coisa bem comum, tá certo? Então, isso que eu gostaria de comentar, esses dois aspectos, essa questão primeira da falta de tempo, tá? Porque às vezes a gente tem tempo para fazer muita coisa e não tem tempo para fazer outras coisas, que são realmente importantes. E, por outro lado, a questão de quando você for dedicar tempo ao teu filho para que esteja próximo dele, que isso seja feito com qualidade dentro daquilo que é importante para ele. Tá? Que vocês não possam fazer uma atividade que vai te satisfazer e ele está ali mais para te acompanhar. Tá certo? Grande abraço, essas são as dicas, né, que eu gostaria de compartilhar contigo dentro desse tema. E sim, claro, outra coisa importante, compartilhe isso aqui se você acha que alguém pode se beneficiar com esse conteúdo, dá joinha porque ajuda a divulgar, é importante que você, se caso você tenha gostado aqui do vídeo, você possa marcar que gostou, porque isso ajuda o YouTube a distribuir o conteúdo, né? Tá bom? Uma troca aqui, né? Você me ajuda que eu te ajudo. Mais pessoas podem ser beneficiadas com esse conteúdo, tá certo? Um abração, até o próximo papo.